Boa noite, gente. Vamos chegando. Boa noite. Oi, Valesca. Oi, Gabi, Josi, Arlene. Oi, Gabi, já chegou. A Gabi Zaparoli também chegou. Peraí. Oi, queridas, bem-vindo. Ótima noite pra gente, um prazer encontrar vocês aqui. Gabi, me chama para eu te adicionar, lindona. Ou me manda um convite. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Arlene. Vou chamar a Gabi aqui. Bem-vindo, pessoal. Ótima noite. Oi, Mi. Bem-vinda. Eu já te chamei, Gabi. Oiê! Tá ela aí. Lindíssima. Tudo bom? Tá tudo bem, e você? Tudo bem? Correndo, né? Igual você. Conseguiu comer alguma coisa? Cara, consegui. Cheguei em casa, né? Que eu também tava igual você, no estúdio, na clínica e tal. E cheguei, também tomei um banho Bota um e consegui rebocozinho, comer. né, gente? Pra parecer que tirar a cara de quarentena, né, Gabi? Passa um reboco, exatamente. Ô, Gabi, que bom te ver. Oi, pessoal, bem-vindos aí. Vamos chamar os amigos, vamos chamar todo mundo, que hoje essa live vai ser delícia, hein, Gabi? Sim, vamos falar de anamnese, que é uma coisa que as pessoas às vezes acabam ignorando, né? E a gente sabe que é extremamente importante. Extremamente. Vamos detalhar o máximo para vocês aqui. Sabe o que eu estava pensando, Gabi? De você falar um pouco da sua Oi. experiência, da sua experiência clínica, porque as pessoas veem muita gente no Pilates, né? Eu, pelo menos, eu tenho muita curiosidade de É. saber, né? O que mais a pessoa faz? Eu comecei na RPG, comecei com a reeducação postural e Maitland, assim como você, né? Também uso Maitland. Então, eu fiz a minha pós-graduação na Santa Casa, aqui de São Paulo. E eu saí de lá, eu entrei lá achando que eu queria trabalhar em hospital. Aí eu vi que eu não tenho, que eu sou muito coração mole, então eu sou chorona, então eu chorava junto com os pacientes. E aí eu falei, gente, hospital não é para mim. E aí eu fui trabalhar com coluna e já me apaixonei, né, pelo trabalho de coluna. Então, desde 2005 que eu trabalho com coluna, trabalhando com a RPG, com a reeducação postural, com a estabilização segmentar depois e o Maitland, né? E aí em 2006 eu fiz o meu primeiro curso de Pilates. E naquela época não tinha, as pessoas, as clínicas, né, não investiam muito no Pilates, e porque os aparelhos eram caríssimos, né, antigamente, e tinham poucas empresas que fabricavam, né, Oi, Ju! Então, e aí eu comecei a dar aula de Pilates mais clínico, assim, mais solo mesmo, nessa clínica que eu trabalhava com a RPG. E eu comecei a ter um resultado muito bom, porque a reeducação postural, que para mim é um tratamento que é extremamente importante quando bem feito, eu evoluía para uma coisa mais dinâmica, utilizando os exercícios de Pilates no solo, e eu tinha resultados extremamente positivos, né? E aí eu fui indo cada vez mais pro Pilates, cada vez mais pro Pilates, mas meu sonho mesmo de consumo de vida era fazer minha formação em osteopatia, mas era muito, sempre foi muito caro. E só em 2016 que eu consegui iniciar, são 5 anos, então eu vou terminar no ano que vem minha formação. E reabilitar, né? Então eu falo que eu não dou aula de Pilates, eu uso o Pilates para reabilitar, assim como você, a gente pensa muito igual, né? E eu tenho resultados muito bons e positivos utilizando os equipamentos, né? Os princípios de Pilates, mas
muito mais do que isso, né? O exercício, o movimento Eu para gosto reabilitar. muito, Gabi, da sua descrição, eu já te falei isso, né? Quando eu te conheci pela Vol, você falando que você não era uma professora de Pilates, você usava o Pilates como um instrumento, como um método para também reabilitar os seus pacientes. Eu gostei muito dessa definição sua, Exato. né? É. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar muito, assim. Você não vai ver no meu estúdio, entrar no meu estúdio e alguém tá lá pendurado no Cadillac, fazendo alguma coisa que não tem algum objetivo, só porque é um exercício bonito. O meu aluno, ele tá fazendo um Uhum. exercício com objetivo, e foi prescrito através de uma boa avaliação. Então, como eu cheguei naquilo lá, para estar prescrevendo aquele tipo de exercício, né? Então, você não vai entrar lá e falar assim, tá fazendo 100 ali, o outro tá pendurado fazendo uma evolução no Cadillac, bota a bola em cima do reformer, já vem com o Sim, flex na mão, entendeu? Então, assim, eu uso os equipamentos, os exercícios de Pilates para bacana. reabilitação. Bem, eu comecei em E você? 99, me formei em 99, tenho 21 anos de formada. Também a gente tem isso parecido, Gabi. Comecei em hospital, mas só que eu fiquei em hospital desde o terceiro período. Eu trabalhava coluna, sempre gostei muito. E trabalhei em CTI, bebê prematuro, cirurgia cardíaca, me especializei em pós-cardiopulmonar. E eu creio que eu tenha sido uma das primeiras no Brasil a trabalhar com Pilates em reabilitação cardiopulmonar. Eu comecei em 2001 trabalhando, né? Ah, sim. Foi bem Fiz logo meu que eu me mestrado formei em mesmo, né? Pilates em reabilitação cardíaca, né? E eu trabalhava muito com os pacientes em reabilitação com Pilates, insuficiência cardíaca, etc., com orientação e parceria com cardiologia. Concomitante a isso, eu também sempre gostei muito de coluna e fiquei muito interessada porque a gente vê que os músculos da respiração são músculos que trabalham na postura, né? Então, são praticamente todos Sim. os músculos respiratórios estão aí, escaleno, trapézio, ecom, né? Grande dorsal, pessoas, a gente vê que também tem a ver com diafragma, né? E todos trabalham com postura e são músculos em comum com a parte respiratória. Então, eu fiquei encantada com essa parte e também fui para essa área, né? Fiz o RPG Suchá, fiz o método Esteco, miofacial, fiz a parte toda de fáscia, Mulligan, Maitland, posturologia. E eu trabalho com Pilates desde 2001 e a gente trabalha também de uma forma bem parecida com a questão de reabilitação. E adoro trabalhar com educador físico, tanto Sim. quanto você. No meu estúdio tenho educador físico, nutricionista, a parte de nutrição funcional, né, que a gente trabalha muito junto com a parte de fisioterapia, por exemplo, os alimentos não inflamatórios, né, anti-inflamatórios, que a gente vai falar isso Exatamente. depois, lá na frente, Exatamente. né? Então eu trabalho muito com um nutricionista, Exatamente. né? Porque a gente pega pessoas com muita inflamação, 20 anos de inflamação, pacientes crônicos, pacientes com doenças autoimunes, que a gente tem que ver que tem muito a ver com alimentação também, né? E o cardio Tem uma disfunção, ela pode ser instalada por uma má também uma nutrição, nutrição. né? Você pode pegar uma disfunção nutricional, um corpo que está tóxico, um corpo que está inflamado, como você mesmo falou. Às vezes você tirando alguns tipos de alimento, colocando outros tipos, você equilibra e Com aqueles certeza, sintomas vão existem embora. muitos estudos que mostram isso. Então a gente, como fisioterapeuta, né, precisa trabalhar como você costuma fazer no teu estúdio também, mais uma coisa bem bacana em comum, que a gente trabalha em parceria, É uma coisa integrada, né? sempre Uma coisa parceria. integrada. Vamos partir aí para para avaliação. Então, onde que a gente vai começar? Então, eu acho que é importante a gente começar uma coisa assim que eu pergunto quando eu estou dando o curso, né? Que tipo de anamnese? O que é uma anamnese? Né? Porque as pessoas acham que na anamnese é o nome, o endereço, né? A idade do paciente, a queixa principal, se toma medicamento ou não.
e os exames, né? E esquece de todo o resto, de todo aquele histórico, né? Que acha que é irrelevante. Às vezes a pessoa ela já apresenta um outro tipo de sintoma, já experimenta um outro tipo de sintoma alguns anos atrás, e às vezes pode ser, como que eu vou dizer assim para você, a causa de o início daquela disfunção, uma cadeia disfuncional. E às vezes a gente pensa que aquilo é irrelevante. E é extremamente relevante. E não é. E é na anamnese que a gente vai descobrir isso. Dentro da anamnese, eu acho que é extremamente importante a gente fazer de forma organizada, né? Porque às vezes a pessoa sai comendo etapas. Então, eu costumo fazer a anamnese, eu vejo que é a parte mais importante, junto com o exame clínico, né? É como você falou, a gente vai fazer, inclusive eu faço, Gabi, uma linha do tempo. Eu acho interessante, eu faço uma linha mesmo, depois que eu colho todas as informações e coloco desde daquela cirurgia que ela fez, daquela endometriose que ela teve, né? Eu saio colocando na linha do tempo para fazer uma correlação, mas num primeiro momento, por exemplo, dentro do próprio endereço, o endereço pode ser importante. Claro. Né? Se aquela pessoa vamos supor, uma pessoa que tem dor lombar, né? Que está em crise, e que você trata, e ela está sempre em crise, você vai descobrir que ela mora num 5º andar e que não tem elevador. Né? Então pode parecer simples, mas é extremamente importante. Doenças que tem mais em mulher ou em homem, né? A questão de você anotar o sexo. Olívia, experimenta ficar sem seu fone. Porque as pessoas estão falando que tá dando eco. Vê se melhora. É melhor? O que você acha? Melhorou. Parou de dar eco. Então era o meu microfone. Normalmente é o contrário, né? Normalmente a gente não usa o microfone da eco. Então, aí tá dando, agora melhorou. Tava dando eco na minha voz e na sua. Então tava meio atropelado. Então, a questão da idade. Então, as pessoas só perguntam, acham que é só isso, a anamnese, né? A queixa principal. Quando atrás dessa queixa principal, pode ter uma série de acontecimentos, e como assim você falou, né? Uma linha do tempo, né? A gente tem que traçar uma linha do tempo, né? E outra coisa que a gente consegue descobrir na anamnese é que tipo de paciente que a gente está tratando, o perfil do paciente, né? Se você percebe que é um paciente que persiste quando ele faz um tipo de tratamento, ou se é um paciente que ele abandona o tratamento. Eu já fiz... mas que tipo de tratamento você já fez? Eu já fiz RPG, já fiz fisioterapia, já fiz microfisioterapia, né? E aí você vai ver, ele faz pouco de cada coisa, porque ele quer uma melhora muito rápida, então ele não dá um tempo para o corpo dele responder, ou ele não faz nada para ajudar, né? Porque o nosso trabalho, na verdade, é só 20%. A gente dá o start para o corpo, que tem a capacidade de se autocurar. A gente dá um start fazendo um movimento, fazendo uma manobra, fazendo uma terapia, fazendo qualquer coisa, a gente dá um start e espera o corpo responder, né? Então a gente tem que, na linha anamnese, a gente já consegue traçar que tipo de paciente a gente está tratando. Se é um paciente que ele se ajuda no tratamento ou se ele coloca em você a responsabilidade Isso é extremamente de melhorar, importante, né? Então, exatamente. Que tipo de hábitos que ele tem, por exemplo, que pode atrapalhar no tratamento? Qualidade do sono, tipo de alimentação, se toma água, se não toma, se é fumante, se não é, né? Assim, o que ele faz para se ajudar, o que ele faz para melhorar, né? Então, é dentro da anamnese que a gente percebe com que tipo de pessoa que a gente está lidando, né? Então, isso é importante. É uma pessoa que ela é aberta a coisas vai novas, te ajudar ou não vai te ajudar? É fechada uma e trazer a pessoa para a responsabilidade, é uma né? pessoa que trata. Eu acho que é muita nossa responsabilidade. Eles têm que entender que eles são 100% responsáveis pela melhora, né? Se a gente fala assim, olha, faz isso, tal, arruma tal coisa,
organiza X coisa, e aí a pessoa, aquela criança assim, não, eu fiz, mas aí eu parei. Então, assim, não, eu não consigo. A pessoa nem tenta, né? Já fala que não consegue. Então, assim, aí é um paciente que ele é complicado. Então, é aquele paciente que ele nunca vai melhorar, né? Ele vai melhorar, daí ele tem uma recidiva. Ou então ele vai falar assim, já tô aqui fazendo Pilates há 1 mês e continuo tendo dor. Tá, como Tem se a toda culpa uma fosse questão sua, né? psicológica Então, assim, envolvida, tem. né? Muitas vezes a gente tem necessidade até Tem. de conquistar a confiança daquele paciente para indicar ele para um psicólogo também. Sim, mesmo porque a gente encontra disfunções ligadas ao sistema biológico, ao sistema psicológico e biológico. Então, às vezes a pessoa ela vai precisar fazer um outro tipo de tratamento junto com um tratamento de exercício, um tratamento psicológico, ver por que o que o meio externo trouxe para aquele corpo que causou uma adaptação para ele ter um tipo de sintoma, né? E a gente tem isso, por exemplo, a postura. A má postura, ela é causa ou ela é uma consequência de uma disfunção, de uma dor, de um sintoma? A má postura, na verdade, ela é mais uma consequência do que uma causa. Então, que a postura, junto com o sistema nervoso autônomo, ele nos adapta, ele adapta o corpo ao que vem de estímulo externo, né? E o que vem de estímulo externo, que pode atrapalhar, por exemplo, a função de órgãos vitais, o sistema musculoesquelético, ele vai se adaptar, porque o cérebro está cagando para o sistema musculoesquelético. Ele quer que Ele as quer vísceras conforto, ele funcionem quer melhor, equilíbrio. né? Exatamente. Então, assim, ele vai se preocupar muito mais com uma função visceral do que uma função de um tendão do seu ombro. Então, se você tiver que fazer uma protusão para melhorar a sua capacidade respiratória, ele vai fazer, né? Então, assim, a gente tem que pensar que quando a gente nasce, nós somos uma grande cifose. Posição Né? do bebê. É uma grande cifose. Exatamente. E a parte óssea, a parte neural não acompanha, o sistema neuromeníngeo não acompanha o crescimento ósseo, né? Então, assim, você pega uma pessoa que tem um estirão de crescimento, aquele sistema neuromeníngeo, ele não acompanhou aquilo. Daí tem aqueles adolescentes hipercifóticos, então, assim, você precisa trabalhar de outra forma, né? Você, além do movimento, tem que ter alguma coisa a mais, ou então, você trabalhando o movimento vai interferir nesse sistema, né? Então, assim, de que maneira que você vai trabalhar isso? Então, é diferente, você não pode pegar e protocolar. Tá, esse exercício aqui é bom para quem tem hipercifose, esse exercício aqui é bom para quem tem X coisa. Não, esse exercício aqui, ele é bom para aquele corpo. E cada naquele terapeuta tipo. vai ter a sua avaliação, né? Existe uma avaliação que é perfeita para todo mundo? Não existe uma avaliação que é perfeita. Não é. Porque muitas vezes você vai avaliar um paciente e ele não vai te ajudar muito na avaliação. E é durante o convívio com ele que você vai descobrindo coisas, que você vai te pegando informações e vai descobrindo cada vez mais com quem você está lidando, de onde pode ter vindo a origem daquele sintoma que uma sugestão que eu costumo dar, Gabi. Tem um grande amigo aqui em Friburgo que ele fala assim, quanto mais a gente estuda, parece que os pacientes ficam mais difíceis. Eu acho engraçado, né? E por quê? Porque você tem mais material, você tem mais como avaliar. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, os meus alunos? Eles falam assim, Alina, eu vou ter que jogar fora, igual uma avaliação de escoliose, por exemplo. Eu vou ter que jogar fora toda a minha avaliação, tudo que eu sei. Não, você vai ter a sua anamnese, né? E você vai usar uma avaliação mais específica para a escoliose. No caso de um problema de coluna, você vai pegar e vai ter uma avaliação mais específica para testar a coluna, o sistema neurológico, por exemplo. Você não vai usar uma avaliação de ortopedia para avaliar um sistema, né? Um sistema neural. Então, o que eu sugiro? Que as pessoas, dentro das suas formações, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma avaliação de neural, eu tenho a formação em terapia neural, eu tenho uma avaliação miofacial, eu tenho uma avaliação traumato-ortopédica, eu perco, entre aspas, que a gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo avaliando. Hoje eu tratei uma paciente, eu fiquei 50 minutos avaliando e tratei 30. Em uma sessão ela saiu 90% melhor, encantada. Por quê?
Porque dentro dessas avaliações você pega o que é mais interessante para traçar, como você mesmo falou, a tua conduta. Para você não perder tempo, porque as pessoas hoje em dia não têm mais tempo. Elas não querem ficar 10 sessões, como era antigamente, né? O médico prescrevia, ainda tem isso, né? 10 sessões. Sim, sim. Fiz 50 50 sessões de fisioterapia. Aí vai lá no dito rotador. O que faz você agregar valor ao teu atendimento é o quanto mais rápido e eficaz é o teu resultado. E a anamnese, ela está diretamente ligada ao resultado. O que a gente costuma falar, você, eu, Marlon, Kenner, que as pessoas, como você mesmo falou, saem tirando, não ligando para a história da doença, para a história patológica, o que ela já teve. Na verdade, a gente pensa assim, um pouco de falta de conhecimento, né? Eu mudei muito a minha maneira de avaliar por conta da minha formação em osteopatia, né? Então, tem pessoas que não sabem por que a importância de perguntar sobre o sono, a importância de perguntar sobre o funcionamento intestinal, por que um medicamento ansiolítico ou antidepressivo, o que ele pode estar ligado a algum tipo de dor, o que ele causa, né? Um paciente desvitalizado, você vai estar tratando com um paciente desvitalizado, que tem uma falta de energia visceral, né? Então, assim, isso tudo atrapalha no processo de reparo, por exemplo. Por que é importante você saber o consumo de água, né? Então, assim, tudo isso, se a pessoa se alimenta mal, não consome a água e não respira bem, você entende que são as 3 coisas vitais, né, para o nosso corpo funcionar. Então, já a partir daí, que as 3 coisas principais para a gente sobreviver, aquele indivíduo, ele não tem não é legal. Ele não respira bem, ele não se Imagina as bem, compensações do sistema visceral para manter a homeostase desse paciente. Exatamente. Sim. Então, tem uma fáscia, vai ter um sistema de fáscias rígidos, sem mobilidade. Né? Pode ter... E aí a gente junta com sem mobilidade. Com o próprio sono, relação, né, Gabi? Eu acho extremamente importante o sono. A pessoa, às vezes, tem a vida, se alimenta bem, sono, né? Se alimenta bem, né? tem uma vida saudável. Então, a gente precisa saber se o nosso paciente é aquele que ele tem um sono picado, se ele acorda demais durante a noite. É um sono que não tem a parte reparadora. Então, como que é um processo de reparo? Se é durante a noite, que a gente tem o sono reparador, onde tudo inclusive a química, toda a parte química, né? De dopamina, liberação de dopamina. Sim. E aí você pega um paciente desse, como que ele vai ter um processo de reparo eficaz se ele não dorme bem, né? Aí fala assim, então tá bom, vamos dar um medicamento para esse paciente dormir. E aí ele fala assim, puta, comecei a tomar um remédio XYZW e agora eu tô dormindo bem. Porém, esses medicamentos que são indutores do sono, eles não permitem que o paciente entre na fase REM, que é o sono reparador, né? Então, o cara dorme, ele fala, pô, eu tô dormindo, mas eu acordo cansado. Fadigado, né? Fadigado. E durante o dia eu tenho vai colocar ele pra fazer pilates como? Então, né? Exatamente. E aí, como que ele vai ter um processo de reparo se ele não tá tendo sono de reparo? O remédio apaga ele, mas ele não entra no estágio do sono. E aí você já vai estar sabendo, já vai estar lidando com aquele paciente, você sabe que ele não tem o sono reparador. E aí ele vai falar para você, você toma água? Não tomo, não tomo nem 1 litro d'água por... Opa, como assim? Né? Se tudo no nosso corpo precisa de água para funcionar, como assim? Então ele já não tem um sono bom, ele já não toma água. E aí você vai ver a parte alimentar. Seu intestino funciona. Possível 2 vezes ao dia. Travou o seu aí. Agora voltou.
Voltou? Tá. E aí também tem Deixa eu toda tirar essa isso questão aqui. da aderência, né, Gabi? Aderência intestinal do mesentério, Sim, né, que vem a causar sim, problemas tudo, lumbares, porque que vem a causar dores, né? exato, ó, o sistema nervoso entérico é o nosso segundo cérebro, né? Para as pessoas até entenderem, porque quando a gente está numa situação ou vai, por exemplo, um parque de diversões, a gente tem um frio na barriga. É o sistema nervoso entérico, a nossa primeira reação. Né? Então, as emoções também, tudo que entra no nosso corpo pode ser um interferencial. Então, sistema de captores. Então, por exemplo, quando você está perguntando para o seu paciente, quando as dores começaram? As dores começaram depois que eu me Acontece separei. muito. Opa! As dores começaram depois que fulano de tal da minha família faleceu. Essas dores começaram depois que eu perdi o emprego. Então tem uma questão psicossocial envolvida naquela dor, porque aquela dor é trazida por uma memória ruim Tem para muitos estudos aquele que indivíduo. demonstram até a Então, questão do ombro congelado, síndrome do ombro congelado, com pessoas que perderam entes queridas. Né? Então, patologias sim, ligadas, né, a essa questão mesmo de perdas, de crenças também. A reprogramação a biológica fala muito sobre essa questão de criação, não só de alimentação, mas de crenças, de perdas. Agora, por exemplo, subentende-se, até a Organização Mundial de Saúde já diz, né, que essa questão da pandemia, do estresse, dessa tensão, quantas pessoas vão ficar doentes, não agora, mas depois que passar. Quando exatamente, acabar, vai ter, já estão né, o ficando. sistema nervoso vai estar sobrecarregado e é naquele momento que você relaxa. Isso acontece com muita gente, né? De passar problemas familiares, segurar tudo quando passa, fica doente. Então, Então, essas questões de estresse também. Aí a pessoa é estressada, ela dorme mal, ela come mal. Então ela tá sempre com o sistema simpático sempre no alto, aquele paciente simpático tônico. O parasimpático dela tá ruim. E para a gente dormir bem, a gente precisa do parasimpático. Então, é um corpo em total desequilíbrio. Em total desequilíbrio. Então, as interferências, elas podem entrar por qualquer sistema. Então, o que a gente vê, o que a que gente a gente ouve, o que a gente sente. come, né? Tudo isso pode ser um interferencial. E tudo isso a gente consegue na nossa anamnese, né? Porque a gente pode ter um paciente que fez uma cirurgia, mas eu falo assim, puta, mas eu fiz essa cirurgia há 10 anos atrás. Tudo bem, mas você pode ter uma cicatriz, que é um interferencial, que é uma cicatriz patológica, e que esse corpo ficou criando adaptações para conviver com aquela cicatriz patológica durante 10 anos. Só que tem uma hora que o corpo ele cansa de compensar, ele já compensou o que deu, até gerar uma lesão de parâmetro maior, que é o que Vê a gente demais. vê no diagnóstico. Tendinite, bursite, Hernia de discos, hérnia de compressões, disco. bursites, compensações. Sim. E aí é isso que a gente tem que tentar ver e ver sempre o aluno, o indivíduo, o paciente como um todo, e não como uma patologia, né? Porque o paciente fica protocolado, né? Muitas vezes assim, tipo, aí ali lombalgia. Você olha para aquele seu paciente, tem gente que fala assim, ali é uma condromalácia, ali Mas o que é que uma causou lombalgia, ali isso? é uma hérnia. Não, ali não é uma patologia. Exato. De onde veio aquilo para aquele indivíduo? Por que aquele corpo compensou tanto que gerou uma lesão, né? O que aconteceu ali que causou aquela compensação e gerou uma disfunção, né? Então, é você pensar fora da caixa e começar no micro e para você conseguir enxergar o Eu macro, né? De costumo, onde veio aquilo, por que né, é aquilo como se fosse uma aconteceu, casca de né? Então, cebola, o último né? Eu costumo módulo, falar que você ir se uma casca de adentrando, cebola. né? Esmiuçando na anamnese, você tem a Sim. oportunidade de fazer isso, né, Gabi? Não só na história familiar, saber se o familiar tem aquele problema. Eu acho muito bacana a questão da epigenética, né? A gente agora já sabe que não é porque o meu pai é cardíaco que eu vou morrer do coração. Hoje em dia eu tenho, né, como Exatamente. desencadear, tem estudos que dizem até de você ativar genes ou não, que tem, vamos supor, meu pai tem um problema de câncer, eu posso ou não ativar aquele gene,
Como eu posso ativar um gene, digamos assim, que tenha coisas boas, que eu posso continuar sendo magra porque o meu pai é magro. Mas por mais que meu pai seja magro, se eu não ajudo, se eu não faço atividade física, se eu como doce, se eu como gordura, eu não vou ser magra. Eu vou começar a ativar de uma forma negativa o meu corpo. Então é muito bacana também, né? Que a gente não tem uma maldição na vida da gente que só porque um familiar tem que a gente vai ter. Hoje em dia tem como a gente evitar muita complicação, né? E pela anamnese a gente sabe isso, a gente já fica de olho, a gente já orienta. O quanto o paciente se ajuda, né? Outra coisa que eu também coloco na minha anamnese é a escala analógica da dor, que eu acho muito engraçado, porque tem paciente que a gente fala assim, mas quando dá 0 a 10, só 10. Você nem termina de falar, o cara fala que é 10 e, sendo que 10 é uma dor de hospital. O cara, tipo, não ia estar ali se ele tivesse com uma dor 10 falando com você, sentado na cadeira, fazendo os movimentos da sua avaliação dinâmica, né? Se a dor dele fosse 10, né? Então, assim, a gente tem que também saber diferenciar o que é uma dor 10, o que é uma dor escala 7, né? Porque pra gente poder passar isso pro paciente, né? Pô, uma dor 10, o cara não estaria ali fazendo um movimento. Eu tenho uma patologia de coluna, nossa, minha dor é 10. Nossa, tem dia que não dá, que não aguenta. Aí você pede para ele fazer os movimentos, ele faz. Normalmente a gente tem que explicar, né? Porque muita gente não tem noção, né? Tem pessoas que fala, levanta o braço direito, ela levanta o esquerdo, dobra a perna, ela estica. Então a pessoa não tem noção, muita gente não tem noção do próprio corpo, muito menos da própria dor. Né? Quando você tem dor. E não tem noção. E tem paciente também que gosta, assim, aquele paciente que fala assim, tá tudo bem? Tá, mas... É o ganho secundário, né? É o ganho secundário. E ele tem ruim para chamar a atenção. Isso a pessoa também tem em casa, ela faz muito em casa, né? Esse paciente que ele quer ficar mal, ele é um paciente muito difícil. Ele é um paciente que a gente não pode se frustrar. Complicado. A gente tem que fazer a nossa parte, os amigos aí fazerem a parte deles, né? Mas a gente sabendo que não é tudo responsabilidade da gente. É um paciente que é até difícil de evoluir, né? Porque às vezes você dá um exercício que é diferente e ele já fica, né? Já você mostra uma coisa diferente, aí acontece alguma coisa que ele já vai fazer aquele exercício, aquele movimento já com preconceito, e aí se sente alguma coisa, ele fala, tá vendo? Foi aquele exercício que você me deu, foi aquilo que você fez que piorou minha dor. E na verdade não é, né? Então, ele já está programado para aquilo, ele já vai programado para ser ruim, ele já vai programado com um negativo. Então, qual é a chance dele fazer aquele movimento, aquilo que você solicitar e dar errado? A chance é muito grande. Então, são perfis de pacientes. Por isso que eu falo, não tem um protocolo. As pessoas me perguntam, que exercício que é bom para hérnia? Perguntam muito, né? Qual o exercício que é bom? Uma hérnia pode estar vindo de uma hipomobilidade, né? Pode estar vindo de uma hipermobilidade, pode estar vindo de tantos outros problemas, né, Gabi? Exatamente. O corpo ele pode gerar uma disfunção, uma cadeia, né? Lesionar uma disfunção por N motivos. Você pode ter uma disfunção de tornozelo e ter um sintoma de cervical. Acontece muito, por exemplo. Por causa das cadeias cinéticas. De entrada, exatamente. Você tem um problema de entrada, de entrada postural no pé e seu corpo responde lá na cervical. Você pode ter uma entrada postural errada de ATM, de aparelho abducatório, e ter uma dor do ombro, né? Então, quantas pessoas que você conhece que aí, outra coisa, às vezes as pessoas não perguntam, na anamnese é uma coisa que eu pergunto, se fez algum tratamento dentário, já usou aparelho, né? Que tipo de tratamento que fez? Cirurgias plásticas, né? Qualquer tipo de cirurgia plástica? Qualquer tipo de cirurgia plástica. As pessoas vão injetando botox assim na cara, né? E a gente esquece, tem os nervos todos. Tudo isso pode ser uma fatores interferenciais que podem causar. Então, exatamente. Tem mulher que não gosta de dizer que fez plástica, principalmente no rosto, né? Você sabe que ela fez, mas ela não vai te falar ali.
e pode ser uma interferência, né? Então, é complicado. A anamnese, quanto mais rica ela for, quanto mais informações a gente tiver, é muito melhor a gente conseguir traçar o perfil daquele paciente, daquele aluno, né? Daquele indivíduo que a gente vai tratar e conseguir traçar um plano muito melhor. E às vezes você vai conseguir direcionar ele para um outro colega que você Trabalhar vai em conjunto, precisar de né? ajuda, trabalhar Tá travando agora. integrada. Se você Gabi, tá travando, travou um pouquinho, peraí. Tá melhorou? travando. Melhorou? Fala, agora tá melhor. Melhorou? Isso. Melhorou? Então, quanto mais informações a gente tem na nossa anamnese, mais a gente consegue ter traçar um plano de tratamento melhor. E no caso a gente precisar integrar esse paciente em um outro tipo de tratamento junto com o seu, é muito mais em rápido qualquer você perceber momento, isso. né? Porque uma coisa também que eu costumo fazer, Gabi, é tratar, reavaliar. Tratar, reavaliar, né? E aí, muitas vezes, durante uma sessão, o paciente termina a sessão e eu falo, quanto você está melhor agora, perto de quando você chegou? Você chegou, estava com quanto de dor? A escola, né? Quando ele entende a escala analógica. Ah, Lina, eu estava com 7 e agora estou com 3. Até para ele ter consciência. Qual o movimento que estava doendo? Sim. Ah, tá. Sentar e levantar. Então vai lá, senta e levanta. Por que que é importante? Porque às vezes a pessoa vai embora e ela esquece que ela estava tão ruim. Então você tem que dar. É Exatamente. muito interessante. Também Você tem que dar. Olha que loucura, mas é verdade. Você tem que dar consciência de quanto você estava quando chegou aqui. Agora você saiu para ela também entender que é um processo e que ela está melhorando, né? E o que está acontecendo, claro, de forma alguma de promover aí um medo de movimento, né? E eu faço de tudo para porque eu tenho que sentar assim, não. Você senta como você tiver que sentar, só não se joga. Né? Eu brinco, só não se joga, porque tem gente de 20 anos que se joga igual, né, o idoso de 95. Mas senta, levanta, porque eu tenho que abaixar assim? Eu falei, ninguém abaixa assim para ir no banheiro, fazer xixi. Ninguém, né? Nós não temos movimento quadrado, você tem que se movimentar. E vai sentindo como é que você lida com isso, né? Porque a gente não pensa para se movimentar nas nossas atividades, a gente simplesmente faz. Isso é né? importante Então, para o assim, sistema neurológico. A gente não pode flexionar. ficar acostumando o sistema nervoso a fazer um movimento que não é dele. Ele tem que se virar. O sistema nervoso ele tem que ser provocado, né? Para ter o reequilíbrio, para ter a reorganização e as defesas. Porque se você vai cair na rua, o teu organismo tem que ter a defesa para se defender. E se você fica provocando, a pessoa fica engessada, além do medo de movimento, ela não trabalha todo o seu sistema de... Isso do medo de movimento também é uma coisa que a gente percebe bastante na anamnese. O paciente ele já chega para você com aquele exame, um monte de exame. Aí com o pedido médico lá escrito que a gente tem que fazer, né? Ah, então, exercícios de fortalecimento de paravertebrais, alongamento de cadeia posterior, fortalecimento de abdômen, né? E ele já chega com aquele pedido, ó, o médico mandou você fazer isso. Pá! Né? E aí você fala assim, opa, peraí, né? Ah, e o médico falou que eu não posso dobrar o meu tronco. Então, cara, ele já chega com aquilo na cabeça dele, né? E uma vez eu dei um susto numa aluna minha que, né, entrou lá para fazer o Pilates e ela falou, olha, ele falou que eu não posso fazer flexão de tronco e tal, e foi um inferno. E aí, falei, tá bom, não vamos fazer então. Não vamos fazer. Tá. Aí, na hora dela ir embora, ela sentou na cadeira ali para vestir o sapato e ela foi pegar o sapato, ela foi flexionar o tronco. E aí eu gritei, não, para. Falei, para, não faz isso. Falei, você não falou que seu médico falou que não pode fazer flexão? Ela falou, Eu falei, então não flexiona. Ela falou, mas como eu vou pegar o sapato? Eu falei, não sei. Mas seu médico falou que você não pode fazer flexão, então eu não sei como você vai pegar seu sapato.
Daí ela ficou parada olhando pra minha cara. Eu falei, entenda que a gente Deus do precisa nosso fazer os momento. exercícios, reeducar a sua... Entendeu? Reeducar a sua flexão. Na verdade, a gente tem que descobrir o que aconteceu para você ter dor durante a flexão, né? E reeducar isso, porque a flexão faz parte do movimento funcional. É o que a gente mais faz durante o dia, é a flexão. Como que você vai bloquear o movimento? E aí, o nosso paciente, ele já chega com isso, com essa ideia na cabeça. E já chega lá com um papelzinho escrito pra gente o que a gente tem que fazer. Ah, você vai fazer X coisa, tal coisa. Ele chega assim, ah, você vai fazer isso que tá escrito aqui? Sim. Você tem que educar a Né? funcionalidade. Igual, Isso. por exemplo, eu tenho 3 hérnias cervicais. É. Eu fico de cabeça para baixo. Eu faço de tudo. Eu já tive dor. Já tive dor tecidual, não só por causa da hérnia. Porque a gente sabe que grande parte das dores não vem da hérnia, né? Vem de tecido, Exato. vem de tensão, vem de trigger point, vem de fraqueza, vem de outras situações. E a hérnia, muitas vezes, é até um achado. Houve uma pesquisa realizada com mais de 320 atletas, agora eu não lembro o nome do autor, que constatou que 70% daqueles atletas tinham hérnia de disco e não sentiam dor. Então também é outra situação, eu vejo que você fala muito da questão da hérnia de disco, é o medo que as pessoas têm de eu não vou trabalhar hérnia de disco. Como é que eu vou trabalhar a hérnia de disco? E a gente muitas vezes trabalha a hérnia de disco distante da hérnia de disco, né? Porque na verdade o problema não tá onde tá a dor é a vítima, né? E a gente tem que procurar quem é no corpo que não tá trabalhando de maneira adequada para ter criado aquele desequilíbrio, né? Quem é que não tá fazendo a sua função para ter gerado aquele desequilíbrio? E pode ser em qualquer sistema. Pode ser sistema Sistema musculoesquelético visceral. mesmo, pode ser o sistema neural, pode ser visceral, sistema craniano, sistema biológico, sistema nutricional, pode ser qualquer coisa que esteja criando um desequilíbrio, teve uma quebra da homeostase daquele organismo todo que gerou aquela disfunção. E não uma coisa assim, vou fazer flexão e vou fazer extensão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque você pode avaliar uma pessoa com uma hérnia, por exemplo, lá no teste de mobilidade global e ela fazer uma flexão de tronco e ela não ter nenhum sintoma de dor. E ter uma dor durante uma rotação, sei lá, né? E por que isso está acontecendo? Pode ser porque a minha torácica não está rodando bem, ou é a minha cervical que está compensando, né? Ou minha face Acontece atoro-lombar está me demais. segurando. O que está acontecendo com esse corpo, né? Então, é pensar fora, parar de ficar olhando só para a patologia, né? Parar de olhar para o paciente como aquela patologia e olhar o indivíduo como um todo. E na anamnese, quanto mais rica, quanto mais informações a gente tem, né, do nosso paciente, a gente traça um perfil daquela pessoa que a gente vai estar lidando. A gente vai saber se é uma pessoa que é fácil de trabalhar, que é difícil de trabalhar, se ela persiste, né? O que ela faz para melhorar a dor, Né? que é uma coisa que eu pergunto. O que se a ela faz pessoa que fala melhora? assim, Gabi, poxa, quando eu faço isso, aí ela mostra um alongamento, né? Ela faz a flexão, quando eu faço isso, melhora muito. Então você já pensa, poxa, pode ser uma compressão. Se a pessoa fala, não, alongamento acaba comigo, não posso fazer alongamento, você já pensa numa hipersensibilidade neural. Né? Então é importante também perguntar não só o que piora, mas o que te melhora? O que você faz que te melhora? Né? É extremamente importante também. Eu pergunto, o que você faz que melhora? O que você faz que piora? Outra coisa que eu pergunto é se a pessoa tem a dor, o padrão, né? Se é à noite, se ela acorda à noite com a dor, se a dor é durante o dia. Se você tem uma noite que é uma dor que ela aparece à noite, que ela atrapalha teu sono, é uma característica inflamatória. Se você tem uma dor, a pessoa acorda bem e durante o dia aquela dor vai piorando, é uma coisa mais de compensação, uma coisa mais mecânica. Então, essas informações que o paciente vai dando para a gente na anamnese, vai nos dando informações para a gente entender como que aquele corpo está funcionando, como que ele está compensando, o quanto de energia, o gasto energético que aquele corpo está tendo para conseguir se manter, né? Então, é na anamnese que a gente vê isso. O excesso de atividade física,
Peraí que tá travando, Gabi. Putz, travou Pô, de novo. melhorou. Travou de novo? Voltou? Voltou? Então, às vezes também o excesso de Até o excesso. atividade física, né? Isso também não é legal, aquele corpo ele não tem um descanso. Então, na segunda a pessoa corre, na terça faz Tem musculação, gente que na outra malha vai 2 pro vezes no Pilates, um dia vai pro dia, Muay Thai, no né? dia. Exato, né? Então, assim, tudo isso nos traz informações. Você fala assim, nossa, mas essa Não, pessoa mas é fitness. por Por que que ela isso. tem dor? Né? Overtraining. Por isso, né? Então, assim, então é na anamnese que a gente vê esse tipo de coisa. E aí, o que eu vejo nos cursos, assim, a anamnese que as pessoas fazem é muito curta, né? É bem aquilo mesmo, é o nome, anota lá o diagnóstico médico, né? Que veio lá na prescrição, que está lá no exame, né? O paciente, ele chega, o protocolo, assim, vem uma etiqueta colada aqui, ó. Condromalácia, hérnia. O cara já vem protocolado com o negócio, como se a gente trabalhar fragmentado, né? Porque hoje você vai no médico especialista em joelho, no médico especialista em coluna. Daqui a pouco você vai no médico especialista no dedo da mão Acontece direita e no muito. dedo da mão E esquerda. sabe o Quando, que então, como você acontece fragmentar também, as Gabi? coisas, Dentro do né? que você está falando, acontece muito, né? De eu receber na clínica pessoas que tomam 2 anti-inflamatórios ao mesmo tempo, com nomes diferentes, sem saber. Porque foi no reumatologista, porque foi no ortopedista, e muitas vezes o reumatologista não pergunta o que o ortopedista fala, e ele sai assim, com 18 medicamentos do cardiologista, do reumato, a gente que trabalha Exato. muito, né, com paciente crônico, no meu caso, ortopedista, reumatologista, ginecologista e junta tudo. E quando você vai ver, a pessoa está tomando, às vezes, 2 anti-inflamatórios ao mesmo tempo. Então, é extremo. Fala assim, tá tomando anti-inflamatório, a relaxante muscular, aí tá tomando um remédio para dormir, né? Psicotrópico, que daí não dorme, porque tem dor. E aí depois ele ainda tá tomando um Sim, remédio para o isso estômago, acontece. porque tudo isso Isso é o prejudicou que o mais estômago, acontece. né? Então, assim, E é a uma bola gente de neve, muitas porque vezes assim, é tem uma que coisa em virar para cadeia. ele e falar, né, de forma até delicada, olha só, você foi no teu volta lá, leva esses remédios para ele ver, né? Porque você tem que ser até mostra esse remédio, você Exatamente. mostrou para ele, não mostrou, você falou, não, eu falei nada, ele não perguntou. Acontece demais isso, né? E eu não lembrava o nome. Eu Essas não coisas lembrava o nome, né? essas Acontece coisas da muito. anamnese, é, essas coisas da anamnese fazem com que a gente consiga também ter mais Sim, credibilidade com o nosso paciente. Porque se você está perguntando uma coisa que ele não entende por que você está perguntando, e a hora que você explica para ele o porquê que você está perguntando aquilo, e faz ele entender por que que você está perguntando se ele dorme ou não, explicar que tudo. remédio que ele toma ou não, você ganha muita credibilidade, porque eu recebi vários pacientes que falaram assim, nossa, mas o último fisioterapeuta que eu fui não me perguntou nem metade das coisas que você está me perguntando. Por que você está me perguntando tanta coisa? E aí eu expliquei, né? Então, eu tenho pacientes que estão comigo, alunos que estão comigo há 12 anos, que fazem lá, fizeram outros tratamentos, tarará, e hoje Porque só sabe fazem o que tem Pilates, estão apoio, é comigo há mais do que o 12 anos. Pilates, né? É o valor que você agrega. Sim, é mais do que Pilates. Exatamente. Então, você também é uma forma de você ter credibilidade e de reter aquela pessoa, aquele indivíduo com você, né? Depois que ele melhora, ele fica só ali no Pilates mesmo. E como forma de manter tudo que você trabalhou E aí, até ali, né? alguém estava Então, perguntando aí, né? A questão de você manter o paciente no Pilates, né? A Gabi tem pacientes aí há 12 anos, eu tenho há 15 anos, mudei para alguns outros lugares, os pacientes nos seguem. Foi por isso, né, Gabi? Pela questão do valor, né? Que o paciente tem em você, que ele chega a você e você pode orientar, olha, você vai no médico tal, esse problema pode ser uma, que a gente chama de red flags, né? Problemas viscerais que não, que muitas vezes o red paciente flag. não sabe, você está com um problema de, eu tenho dor no estômago. Isso pode estar causando uma dor lombar, né? Uma endometriose causa uma dor lombar. Pode.
aquelas dores interescapulares, aí o cara vem e te fala que ele tem uma gastrite crônica, que não sara, um refluxo, e tem essa dor torácica, interescapular, que ele faz exame e não sai, não tem nada no exame, né? Então, assim, será que só com movimento você vai resolver? Né? Então, às vezes você precisa de ajuda de um outro colega para fazer com que que esse paciente tenha uma melhora da dor. E é só com a anamnese que você vai conseguir traçar que tipo de tratamento essa pessoa tem que fazer, né? Porque você pode ter disfunções viscerais, não que a pessoa tenha uma Sim. doença, né? Mas você pode ter uma disfunção de mobilidade, por exemplo, uma gestante, elas podem ficar com uma alteração de mobilidade de rim, e isso depois trazer uma Acontece dor lombar, muito. que geralmente são as famosas lombalgias inespecíficas, que de inespecífica não tem nada, né? Tem até um artigo aí que eles pegaram 500 pacientes com lombalgia inespecífica, eles avaliaram mobilidade de rim. Metade dos pacientes eles fizeram a manobra visceral e metade foi placebo. Não fizeram nada. E essa metade que fez o tratamento, né, da víscera, a dor lombar inespecífica Acontece melhorou. demais. Então, é com essas Inclusive coisas com assim, gente que não então, bebe água, exatamente, essa dor que apareceu, piora a densificação. exatamente, exatamente. Exatamente. Então, é por isso que a anamnese, as pessoas acham assim, nossa, mas eu vou perguntar pro meu aluno se ele já usou aparelho dentário, se ele dorme de placa, se não dorme de placa, se ele dorme bem, se não dorme bem, vou perguntar esse tipo de coisa, se já usou palmilha, se já fez alguma cirurgia quando era pequeno, alguma coisa assim, né? Então, é só na anamnese que a gente sabe isso. Se a gente Não não vai saber. perguntar, a gente não sabe. Se a gente não pergunta, a gente não vai saber, né? Aí, às vezes, durante o seu atendimento lá, um dia ele fala assim para você, nossa, quando eu fiz a cirurgia de endometriose. Opa, né? Você tem Ah, nossa, eu cicatriz tive aí. problema no parto do meu filho, né? Eu tive um problema durante o parto do meu filho. Nossa, mas que problema? Ah, foi um parto difícil, tarará, meu útero não contraía. Então, tudo isso pode causar uma disfunção, uma adaptação e gerar um sintoma que pode vir depois de Muitas 5, 10 situações o nosso anos, corpo se né? adapta, né? Mas muitas ele vai estourar lá na frente. Às vezes não é nem a... Exatamente, porque o corpo ele tem a capacidade de adaptação, né? Que foi como eu falei. A adaptação, o nosso sistema musculoesquelético, junto com o sistema nervoso autônomo, eles nos adaptam aos estímulos que vêm, físicos, psicológicos, ao meio externo, né? E ele vai se adaptando até uma hora que ele cansa de se adaptar e fala: Meu, peraí, olha aqui pra mim que não tá rolando, não tá legal. E aí que Você está aparecem falando até da as própria lesões, né? questão, As Gabi, da dores. placa, né? Muita gente, muito dentista usa a placa como se fosse tratamento de apertamento. E não é um tratamento. Costumo trabalhar muito com os dentistas a questão da articulação temporomandibular, da necessidade também de fazer uma reprogramação, né? Até do ponto de vista, a terapia manual traz essa reprogramação por meio das aferências e das eferências, né, do sistema nervoso, para modular essas contrações da articulação temporomandibular que vem por causa do sistema nervoso simpático, do estresse, do aborrecimento. Tem estudos que demonstram que se a gente não Exatamente. tivesse o apertamento, a gente até enlouqueceria. Só que demais, né? É complicado. Então aí já vem, por exemplo, o uso da acupuntura, o uso da terapia manual, da própria reeducação postural, do próprio pilates, com o relaxamento, com a mobilização da fáscia, né? Para reequilibração dos apertamentos. Os Exatamente. apertamentos vêm a dar muitos problemas, até problemas estomacais, labirintite, enxaquecas, dores de cabeça. Então a gente vê muito assim, essa possibilidade da gente interar com os dentistas, né? Até participando essas informações, né? De como é necessário a gente. Eu tenho uma aluna que é dentista e ela indica os pacientes dela que usam placa, ela manda para mim, né? Então Extremamente tem paciente que você importante. tem que
Travou de novo, né? É. Então, ela me manda. Então, tem pacientes que você tem que mexer em sistema craniano, em membranas, para ter esse equilíbrio. Não é só, igual você falou, colocar a placa para dormir, ponto final, né? É bem assim. Então, é a gente usar a avaliação, não só a anamnese, mas a gente depois vai falar da outra avaliação, né? Da parte da avaliação postural e da avaliação dinâmica, que também tem muita gente que só faz a avaliação básica, né? Postural. E para a gente entender e parar de pensar que aqueles determinados movimentos podem prejudicar, né? E as pessoas entenderem que não é fazendo uma flexão que eu vou piorar um quadro álgico de um aluno que está com hérnia, de uma pessoa que está com hérnia que está indo para o Pilates. Partindo do princípio que se a pessoa já chegou ali para o Pilates, ela já saiu daquela fase aguda, que é a hérnia que está causando a dor, que é o que a gente já falou. Né? É um outro tecido, é uma outra coisa que está causando dor e não a hérnia propriamente dita, né? E a gente só vai saber isso se a gente avaliar. A Paula está perguntando aí se a posição da mandíbula influencia na postura. Tem estudos que dizem que sim. Né, Gabi? Sim. Não, influencia sim. Eu vejo isso lá na osteopatia, a gente tem essa parte dos ossos da face, os ossos, né, do crânio, e tem sim influência a posição. Normalmente a pessoa que tem essa, né, que a gente chama de classe 3, né, que é a mandíbula do dedinho, ela tem mais tendência à retificação, às dores, às enxaquecas, às dores cervicais, às dores torácicas, né? Assim como a pessoa que é classe 2, né, classe 1, perdão, que é o dentuço, tem a tendência de cabeça anterior, tem a tendência da cifose, né? Então é muito comum dentro da reeducação postural a gente trabalhar o RPG com a questão do aparelho, né? E com a questão até do fonoaudiólogo, por causa da questão do posicionamento da língua. Que se esse paciente fazer todo o trabalho postural com a gente, todo o trabalho de ortodôntico, mas continuar com o vício da língua, ele vai novamente modificar o padrão dos dentes e a programação da articulação e da postura. E é uma bola de neve, né? Porque você pode ter uma disfunção temporomandibular que está oculta, não traz uma alteração do sistema musculoesquelético, né? Da parte de occipital, e eu vou ter um sintoma no sacro, devido à relação anatômica do crânio com o sacro pela dura mater. Então, você pode ter uma alteração aqui em cima e ter um sintoma sacroiliaco, por exemplo, né? Então, por isso que é importante a gente perguntar tudo para o nosso paciente. Dá-lhe uma hora já. Tudo. Aí, no mínimo. Tudo é por aí mesmo. Gabi, olha só. 40 minutos. A gente só tem mais 2 minutinhos. Pode falar. Então, eu vou deixar para você despedir. Vou despedir do pessoal. Gente, agradeço a presença de vocês. A gente vai ter mais novidades aí, né, Gabi? Vamos ter mais algumas lives aí, a volta proporcionando a gente, eu e Gabi, fazermos mais umas 2 lives. Vamos ter novidade, vamos ter surpresas aí para vocês, né? Então, fica de olho aí na programação da Avol, que a gente vai informar semana que vem, vai ter live também, se eu não me engano, vai ser quinta-feira, 9 horas novamente. A gente vai dar continuidade a esse papo. Semana que vem a gente vai falar de avaliação, né? Exame clínico, exame físico, né, Gabi? Isso, a gente vai falar mais da parte da avaliação postural mesmo, da avaliação dinâmica, né? Os componentes, o que você pode colocar para enriquecer mais a. E vocês querem e-book, gente? Vocês querem e-book? Vamos fazer, Gabi? E legal. Vamos fazer. Tá bom, gente? Vamos acompanhando a gente aqui. Sigam a Gabi lá no Insta dela, me sigam no meu, a gente está à disposição. Tá? E vamos deixar gravado, né, Gabi? Dá um oi aí pro pessoal. Isso, vai ficar gravada a live. Obrigada, Gabi linda. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada a vocês. Prazer, gente. Ótima noite para vocês. Beijo, até logo. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos.